Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aumenta só mais um pouquinho, por favor. Porque eu acho que o almoço foi tão bom hoje, né? Que aí dá uma moleza. Devem ter comido uma feijoada. Mais o quê? Rabada, churrasco, lasanha. Hoje é dia de almoço bom. Foi dia de almoço bom, né? Mas hoje também é o dia daquela mulher que sempre fala, você não é todo mundo. Mas o que, pastor, que você disse aí? Se você não abrir, fechar essa porta ou abrir? Se você não abrir essa porta agora, depois vai ser pior para você. E outras frases que cada uma tem a sua peculiar, né? Mas essa aí, você não é todo mundo, eu particularmente adoro. Eu ficava doida para ser mãe, ansiosa para ser mãe, para falar essa frase, porque minha mãe falava para mim. E depois a gente faz também, repete, né? Mas é o dia dessas mulheres maravilhosas, que elas podem ser chatas, podem ser exigentes, podem ser aquelas que reclamam, que chamam a atenção, mas também amam, choram, abraçam, querem defender e fazem de tudo para cuidar dos filhos, da sua família. É maravilhoso ser mãe, é maravilhoso gerar vidas. E todos aqui são filhos, com certeza, né? É maravilhoso ter uma mãe. Muitos de nós, como eu, não tenho a minha mãe viva aqui mais, mas o que ela deixou de legado, porque era uma mulher cristã, era uma mulher de Deus que me ensinou a mim, os meus irmãos. Tudo que eu sou hoje é porque eu tive uma base, porque ela deixou um legado também. E nós nos lembramos hoje em casa, a gente até ri das coisas engraçadas, porque a gente precisa lembrar das coisas boas, né? As coisas ruins a gente esquece e deixa de lado. Mas a gente precisa de lembrar daquilo que é bom, seja engraçado, seja o que for, mas a gente precisa lembrar sempre, deixar viva a memória das nossas mães, dos nossos pais, que fizeram parte da nossa vida. E hoje foi um dia, está sendo um dia sobrenatural. E nessa noite eu quero falar para você nesse tema, gerando vida. Você pode repetir comigo? Gerando vida. Porque nós vamos ver sobre a história de duas mulheres que, de repente, elas não podem não ser tão faladas assim como outras mulheres na Bíblia são, mas elas tiveram um papel muito importante na história do povo de Deus, porque elas abriram o caminho de vida para o libertador do povo de Israel. E o papel que elas tiveram foi importante para que o povo de Deus pudesse ter liberdade, pudesse ter vida. Elas geraram vida, elas levaram vida. Então, convido a você a ler, junto comigo, o texto de Êxodo, capítulo 1, versículos do 15 até o versículo 21. Capítulo 1, do 15 ao versículo 21. Eu creio que vai ser colocado ali, a mesma versão, mas eu vou estar lendo aqui. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou se é menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? E as parteiras responderam a Faraó, é que as meninas hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Você pode dizer glória a Deus? Porque nós vemos aqui mulheres que foram usadas para gerar vida. E nós, irmãos, fomos criados por Deus para gerar vida. E eu não estou falando aqui só de mulheres
ou mulheres, e de modo geral, que geram vida, só falando da vida biologicamente falando, mas sim vidas espiritualmente falando, porque todos nós estamos gestando um propósito, todos nós estamos gestando um sonho, todos nós estamos gestando uma missão que o Senhor deu para nós. Todos nós precisamos entender e sempre lembrar disso, que temos um propósito. Um desses propósitos que o Senhor tem para nós é de gerar vida, é de trazer vida e não trazer morte, e não trazer maldição. Nós temos essa missão. E o diabo, muitas vezes, irmãos, ele tenta nos confundir e nos fazer esquecer da nossa verdadeira identidade que Deus nos deu. A verdadeira identidade de sermos geradores de vida. Nós não estamos aqui nessa terra para gerar morte, para trazer destruição, para trazer intrigas, para trazer confusão, para trazer divisões. Não estamos aqui para isso, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para trazer vida. E nós que temos o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, no nosso coração, Ele está dentro de nós, aonde nós vamos, nós precisamos levar a vida que Deus nos deu. E essa vida precisa transbordar sobre nós para as outras pessoas, a qual passam pelas nossas vidas, porque essa é a verdadeira identidade que temos aqui. Então, lembre sempre disso, porque o diabo, muitas vezes, ele quer trazer engano no nosso coração, engano na nossa mente. Sabe para quê? Para tirar o teu foco do propósito que Deus te deu, de gerar vida. E ele tentou tirar o foco daquelas mulheres, nós vamos falar sobre isso, mas elas não perderam o foco. Na história de Moisés, nós vemos várias mulheres que foram usadas por Deus para cuidar daquele homem, cuidar daquele bebê, que era um propósito grande que Deus tinha. Aquele bebezinho, eu não estou aqui para falar tanto de Moisés, porque eu quero falar mais das parteiras, mas eu preciso falar de Moisés. Aquele bebezinho que levava com ele uma missão tão importante, que a mãe dele não sabia, que as parteiras não sabiam, que a irmã dele, Miriam, também não sabia. Mas elas cuidaram daquele bebê, no meio de um tempo onde um faraó, que não era o faraó da época de José, porque na época que José entrou no Egito e levou sua família depois para o Egito, era um outro faraó. E se passaram várias dinastias de vários imperadores. E agora era um novo imperador, que com certeza esse novo imperador ele não sabia da história de José. Ele só estava preocupado que aquele povo estava se multiplicando. Porque, gente, aonde tem povo de Deus, tem bênção. Aonde tem povo de Deus, tem multiplicação. E ele estava preocupado porque aquele povo só multiplicava, mas não é possível. E o diabo, ele é tão astuto, porque ele quer acabar com o teu sonho, com o teu projeto, antes mesmo dele começar. Então, o projeto que Deus tinha na vida de Moisés, o diabo já queria acabar antes mesmo de começar. Ele usando ali o faraó para matar a vida dos meninos. Sabe por quê? Se matassem os meninos, daqui a pouco não tinha mais o povo de Deus. Poderia ser que as mulheres que ainda estavam vivas até se relacionassem com homens egípcios e aí acabou o povo de Deus. Porque o diabo é assim. Ele é astuto, gente. Ele começa de uma forma que você não imagina. Antes mesmo do teu propósito começar a acontecer, ou de você sonhar que vai ter algum propósito, algum sonho na tua vida, ele já quer trazer a destruição. Então, o faraó foi essa pessoa usada pelo diabo, já para acabar, exterminar com o povo de Deus, porque ele sabia do grande propósito que aquele homem tinha nessa terra. Então, ele tentou fazer, mas ele não conseguiu, porque aonde tem pessoas que temem a Deus, aonde tem pessoas que ouvem a voz de Deus e que obedecem verdadeiramente à voz de Deus, essas pessoas não se perdem. E essas pessoas são direcionadas por Deus e não perdem o foco, e o propósito do Senhor é alcançado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Diga glória a Deus. Então, muitas vezes, nós somos enganados, nós caímos nas façanhas do diabo, nas historinhas que ele conta para a gente, e a gente acaba acreditando.
E a gente acaba perdendo o nosso foco. E aqui nessa história, o que poderia ser o fim se tornou o início de um novo tempo para o povo de Deus. Muitas vezes o que você acha que pode ser o fim na tua vida é o início de algo grande que Deus quer fazer. Sabe por quê? Para reconstruir, refazer, é preciso quebrar, é preciso destruir. Você já reformou uma casa? Eu nunca reformei, graças a Deus, porque, eu imagino que dê trabalho. Se precisar, eu vou ter que fazer. Mas eu imagino que eu já vi as reformas acontecendo. Eu não sou engenheira, mas eu já vi as reformas acontecendo. E muitas vezes, para uma reforma acontecer, você tem que refazer colunas, você tem que colocar colunas novas naquela casa, até muitas vezes porque você quer construir o segundo andar. Então, as colunas precisam ser bem estabelecidas para que o segundo andar aconteça. E como que tem que quebrar tudo, fica aquela poeirada, aquela sujeira, e você vai para o trabalho, volta, a casa está suja, suja a roupa, aí você tem que tirar móveis do lugar, tudo bagunçado, mas para depois, à frente, você vê uma casa linda e maravilhosa. É verdade que muitas vezes uma reforma nem tem jeito, tem casas que nem tem jeito para reforma. Muitas vezes você tem que derrubar aquela casa ali para fazer de novo. Mas eu sei que quando o Senhor ele quer trazer algo novo para as nossas vidas, Ele precisa reconstruir. E reconstruir não é fácil. Reconstruir dói, reconstruir é pesado, é difícil, mas veja pelos olhos da fé, pelos olhos proféticos, pelos olhos do céu, que através dessa reconstrução, o Senhor está abrindo um caminho novo para a tua vida. O Senhor está abrindo um caminho novo para o teu ministério. O Senhor está abrindo um caminho novo para a tua casa e para a tua família. Tente enxergar isso por esses olhos, por esse ângulo, porque é isso que o Senhor estava fazendo ali. O Senhor estava transformando e trazendo algo novo. O que poderia ser morte e destruição para Joquebede, que era a mãe de Moisés, na verdade, era um novo início, um novo começo da vida de um libertador que estava se levantando para futuramente tirar o povo de Deus daquele lugar e começar uma nova história na Terra Prometida, que primeiro foi no deserto, para depois entrar na Terra Prometida, mas uma nova história estava iniciando ali. Então, não fique desesperado, irmãos, quando as coisas estiverem difíceis. Você que é mãe, não fique desesperada quando as coisas estiverem difíceis dentro da tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, ou você que não é mãe biologicamente falando, mas você que cuida de vidas, não fique desesperada. Olhe pelos olhos da fé e comece a profetizar a vida. Em vez de declarar palavras ruins, palavras tristes que o diabo muitas vezes coloca nos nossos ouvidos, comece a declarar a vida, comece a profetizar vida, porque a vida vai chegar, eu creio, em nome de Jesus. E eu digo para você o seguinte: escolhas definem destinos. Você pode dizer comigo? Escolhas definem destinos. A tua escolha de hoje define o teu destino e não só o teu destino. O da tua família, o da tua casa. Você que é mãe. A escolha que você faz hoje, ela não é só para você, mas essa escolha vai influenciar toda a tua casa, toda a tua família. Então, entendam que aqui escolhas precisaram ser feitas nessa história, para que Moisés fosse guardado, para que Moisés não morresse. E nós não temos dados suficientes também para dizer se essas parteiras eram hebreias ou se elas eram egípcias. Pelo nome delas, que nós podemos imaginar que eram egípcias, porque eram duas mulheres, uma era Sifrá, que quer dizer beleza, e a outra era Puá, que quer dizer sopro, declaração. Pelo nome delas, a gente imagina, e pelos historiadores, teólogos que a gente vai pesquisando por aí, a gente imagina que elas poderiam não ser hebreias, mas elas serviam as mulheres hebreias. Elas cuidavam das mulheres hebreias. E, por isso, elas entendiam, conheciam o Deus que aquelas mulheres serviam também. Então, vejam só, mulheres que poderiam não servir a esse Deus,
ou, de repente, por conhecer esse Deus, elas até chegaram a temê-lo. Mas como elas poderiam ser egípcias, muitos outros deuses elas serviam e adoravam. Mas o Deus que aquelas mulheres hebreias serviam, quando elas estavam ali, ajudando aquelas mulheres a terem filhos, elas iam conhecendo aquele Deus. Então, enquanto você está vivendo a vida de Deus em você, pessoas que muitas vezes não servem ao Senhor, passam a conhecê-lo e a temê-lo através da tua vida, através daquilo que você declara. Na tua casa, o teu vizinho lá do condomínio, o teu vizinho do apartamento, o teu vizinho de rua, está ouvindo o que acontece na tua casa. E dali ele vai perceber se aquela casa é uma casa diferente ou não, porque nós percebemos isso através do movimento que acontece naquelas casas ali. Lá no meu condomínio a gente percebe mais ou menos como é o movimento de cada família. E imagine uma família cristã, onde tem muitas vezes até uma célula naquela casa ali. Todos percebem a presença de Deus. Então, que você seja alguém que leve o temor do Senhor a outras pessoas. Amém? Alguém que não se renda aos enganos do diabo, para que todos vejam verdadeiramente quem é o Deus que você serve. E eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos entender, quer dizer, a nossa identidade em Cristo pode transformar uma geração, um povo, uma nação. Entender a minha identidade em Cristo Jesus pode transformar a minha família, pode transformar os meus filhos, pode transformar o meu casamento, pode transformar o meu ministério, pode transformar a minha profissão. Por isso, é essencial que você entenda a tua identidade, para que você saiba se posicionar no momento em que for necessário. Você saiba dizer não, quando o diabo vier trazendo pessoas para colocar engano na tua mente, para tirar você do foco, para desvirtuar você. E nessa noite, dentro desse texto, a primeira coisa que nós vamos aprender com essas mulheres, que nós precisamos ser geradores de vida. Lá no texto, do capítulo 1, 15 e 16, vamos ler de novo aqui. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. E ele disse, quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou se é menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. E imagina aquelas mulheres, gente, que elas estavam acostumadas a gerar vida. E outra coisa, naquela época, a parteira não era uma profissão que ela escolhia. Eu quero ser parteira, porque eu amo ser parteira, porque eu quero trabalhar com isso. Não. A parteira ela era escolhida. Alguém com uma função de liderança chamava e designava essa mulher. E essa mulher precisava aceitar esse chamado e essa missão. E aí, a partir desse momento, seguir nessa missão. Então, imagine nós aqui. Muitas vezes, você não pede ao Senhor, Senhor, eu quero fazer tal coisa na tua obra. Eu quero cuidar daquele casal difícil. Eu quero ajudar aquela pessoa que é tão difícil. Não, muitas vezes você não pede isso, mas o Senhor vai lá e coloca você, escolhe você, chama você, coloca você naquela função, coloca você naquele cargo, coloca você como líder em alguma área na igreja, ou coloca você para cuidar de alguém, para discipular alguém, e você simplesmente obedece. E você simplesmente vai lá e cumpre a sua missão, porque Ele vai te capacitar, amém? E foi o que aconteceu com aquelas mulheres. E elas estavam acostumadas, irmãos, a gerar vida. Elas estavam acostumadas a chegar lá e ajudar aquele bebezinho a nascer, ouvir aquele choro. E as parteiras ainda eram designadas a ficar alguns dias cuidando daquelas mulheres, até que aquela mulher pudesse se levantar e cuidar das suas próprias coisas sozinha. Então, imagina como que elas tinham um apego ali, como que elas acabavam se envolvendo emocionalmente, e, de repente, agora vem alguém e fala para elas, vocês têm que matar. Como pode? Hoje eu gero vida, amanhã eu já tenho que matar, eu já tenho que gerar morte, mas elas não pegaram essa palavra para elas, porque elas sabiam qual era a identidade delas. Elas sabiam que elas foram chamadas para gerar vidas, para trazer vidas ao mundo.
E elas podem até ter ficado com medo, porque, gente, pode até ser meio romântico aqui a história, mas o negócio é sério, porque Faraó não pedia, Faraó ordenava, Faraó mandava. E se não fizesse, o que acontecia? Morte. Elas iam morrer, enforcadas, sei lá, da forma que eles faziam naquela época. E vocês acham que deve ter sido fácil para elas não fazerem aquilo que o Faraó mandou, porque elas sabiam que não era a identidade delas, não era o chamado delas, não era a missão delas? Não foi fácil, gente. Assim como para nós também não é fácil. Assim como para nós, muitas vezes, traz medo, traz insegurança. Muitas vezes, muitas mulheres acham que cuidar de um filho pode ser algo impossível. E elas têm medo, têm insegurança, mas o Senhor traz a capacitação que nós precisamos. Elas tiveram medo, com certeza, a Bíblia não fala, mas elas eram mulheres, e com certeza tinham as emoções que nós temos também como mulheres, como seres humanos, como servos do Senhor, mas elas não tiveram medo. Elas foram lá, mesmo se estavam com medo por dentro, elas enganaram o medo e foram e fizeram assim mesmo. E também quero dizer o seguinte para você: em meio a tantas pessoas capacitadas para fazer aquilo, porque, gente, não tinha só aquelas duas parteiras ali, com certeza tinham muitas outras parteiras, e essas duas foram escolhidas, talvez porque elas poderiam, não sei, designar uma função mais específica lá no sindicato das parteiras, eu não sei como é que era, mas eu sei que só o nome dessas duas foi falado aqui na história. Eu sei que somente essas duas foram escolhidas e chamadas por Faraó. Então, gente, pode ser que tenha muita gente fazendo o que você faz, seja na igreja, seja na tua profissão, não importa. Mas se Deus chamou você, você pode até pensar, mas tem tanta gente que faz melhor que eu. Mas na igreja tem gente que prega melhor do que eu, tem gente que canta melhor do que eu, tem gente que toca melhor do que eu, tem gente que ensina melhor do que eu, tem gente que serve na recepção, nos diáconos, servindo a ceia ou na intercessão, muito melhor do que eu. Por que tem que ser eu? Porque o Senhor conhece o teu coração. E Ele sabe que você conhece a tua identidade também. E você vai dar conta da missão que Ele está te dando. Amém? Então, quando vier o medo, a insegurança ou os questionamentos, por que eu, Senhor, estou passando por isso? Por que eu estou no olho desse furacão? Mas é porque o Senhor está vendo uma grande semente dentro de você que vai se tornar uma árvore. E só você que não vê agora. Mas Ele já está vendo lá na frente. Então, simplesmente obedeça. Lembre da tua identidade. Não deixe que o maligno traga enganos na tua mente ou no teu coração. E cumpra a tua missão com obediência, com submissão à voz do Senhor. Porque você terá a recompensa do céu. Você pode aplaudir ao Senhor, dar um brado de vitória aí. Glória a Deus por isso. Irmãos, a segunda coisa, eu quero ler o versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Muito pelo contrário, elas deixaram viver os meninos. Por quê? Porque elas escolheram obedecer. Diga, escolheram obedecer? Então, irmãos, escolha sempre obedecer. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. E tudo que você vê que tem roubo, que tem matança e tem destruição, é porque tem o diabo no meio. Então, não deixa ninguém te enganar. Não deixa ele usar ninguém para enganar você quanto a isso. E lembre que você tem um papel muito importante, que é obedecer ao Senhor, na missão que Ele te deu. Aquelas mulheres temeram ao Senhor, mesmo, como eu falei, que poderia ser, certamente elas eram egípcias, mesmo elas, de repente, adorando a outros deuses, elas conheciam aquele Deus. Elas sabiam o poder daquele Deus. E eu sei que elas sabiam o poder daquele Deus não foi à toa. É porque elas viam o que Deus fazia na vida daquelas mulheres, nas quais elas estavam ali servindo e trabalhando com elas e cuidando delas. Então, eu sei que muitas pessoas vão temer ao Senhor, porque ao estarem se relacionando com você, verão Deus da tua vida.
verão Deus trabalhando na tua vida, verão o que Deus está fazendo na tua vida. Então não se cale. Então não olhe para trás, meu irmão, minha irmã, você que é mãe, você que cuida, você que tem filhos biológicos, você que tem filhos espirituais, não olhe para trás. Está difícil? Obedeça. Eu não sei o que fazer? Obedeça. Mas o caminho, eu não sei que caminho eu vou tomar? Obedeça, simplesmente. O que uma mãe muitas vezes fala para o filho, às vezes a mãe fala, filho, se você for a tal lugar, vai acontecer isso e isso. Aí tem gente que fala que é praga de mãe. Não é, porque a mãe já passou por aquilo. E quantas vezes a minha mãe já falou comigo coisas, Vívia, não faça tal coisa, não vá a tal lugar, não saia com aquelas pessoas, mesmo sendo da igreja, porque se der ruim em alguma situação, se acontecer alguma coisa, você vai estar ali no meio, o teu nome vai estar envolvido. E eu ficava triste, eu obedecia, mas eu ficava triste, eu reclamava com Deus, porque os amigos estavam indo, e aí chegava uma hora, gente, que dava ruim o negócio. E acontecia um BO lá, mas eu estava ali guardadinha. Por quê? Porque eu obedeci. Eu reclamei, né, chorei, mas eu obedeci. Então, mesmo que seja com reclamação e choro, obedeça, porque Deus está guardando você. Deus está protegendo a tua vida. Porque nem tudo que reluz é ouro, meu irmão. Nem tudo que parece bonito tem Deus ali. Às vezes a gente se engana, os nossos olhos humanos nos enganam muitas vezes. Mas vamos simplesmente obedecer. Diga comigo, obedecer. Obediência. A obediência é que vai trazer as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer ao Senhor, você está no iniciozinho da sabedoria. Não está sábio ainda, mas já está no começo. Veja, porque para alcançar a sabedoria, a gente precisa de bastante coisa, de muita coisa, né? Mas vamos temer ao Senhor para sermos pessoas sábias, para sermos pessoas que tenham entendimento. E para ter entendimento é preciso conhecer a Deus. E quando conhecemos a Deus, Ele nos traz esse entendimento. E aquelas mulheres, Sifra e Puá, precisaram de muita coragem, irmãos, para obedecer a Deus e não se render a Faraó. É preciso ter coragem para obedecer a Deus e não se render às mentiras do mundo. E não se render àquilo que o pecado muitas vezes mostra que parece que é tão bonito. Vai lá, vai lá. Faz uma propina, vai lá e rouba no teu trabalho, vai lá e engana para não ter que pagar o imposto. Vai lá. Não, irmãos, não, obedeça. Obedeça, faça o que é certo. Não deixe o diabo trazer engano no teu coração. Se volte para a palavra, o que a palavra diz. Seja uma pessoa questionadora, não aceite tudo que as pessoas saem falando para você. Ah, mas você tem que fazer isso. Ah, você tem que ir não sei para onde. Ah, mas você tem que tomar tal decisão. Mas por que eu tenho que tomar tal decisão? Por que eu tenho que fazer? Eu tenho certeza que a tua mãe diria para você, você não é todo mundo. Não é porque está todo mundo fazendo que você vai fazer. Porque você tem o teu conhecimento da palavra. Se você se voltar para a palavra do Senhor, você vai saber o que Ele quer para você. Que você obedeça. Então, se volte para a palavra e questione, mas por que eu tenho que fazer isso só porque todo mundo está fazendo? Mas por que eu tenho que falar tal coisa só porque todos estão falando? Nós temos que aprender a questionar o diabo, sabe? As palavras que o diabo traz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades que estão movendo aqui na terra, na vida das pessoas. Então, temos que ter esse olhar espiritual para parar de permitir o diabo trazer engano no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vidas. Porque, como eu falei, ele só veio para roubar, matar e destruir. E é sempre a mesma coisa. Matar, roubar e destruir. Desde a história lá, antiga. Matar, roubar e destruir. Até hoje é isso que ele quer fazer. E muitas vezes a gente se esquece disso e acaba se deixando levar pelas mentiras gostosas do diabo, não é?
Porque eu tenho uma amiga que ela sempre falava, eu prefiro ouvir uma verdade doída do que uma mentira gostosa. Porque a mentira, muitas vezes, parece linda, saborosa. Ai, como é bom fazer isso. A verdade dói, mas é a verdade que liberta. É a verdade que nos traz o ensinamento. É a verdade que abre os nossos olhos. Tanto é que a verdade nos liberta. A palavra de Deus é a verdade que nós precisamos seguir. E ela vai nos mostrar a termos atitudes de adoradores verdadeiros que somos, de pessoas autênticas, que não acreditam nas mentiras e que também não vivem nessa mentira, mas que querem viver na verdade que liberta, que é a palavra, que é Jesus, que Ele está na nossa vida e Ele traz a transformação que nós precisamos. Você pode dizer glória a Deus? Acorda aí, dê um aplauso ao Senhor. Vocês estão quietinhos? E muitas vezes, né, os nossos filhos falam coisas para a gente. Às vezes você vai falar com seu filho, ô filho, você não vai para tal lugar? Ah, mãe, mas está todo mundo fazendo. Está todo mundo indo. E a gente tem que falar mesmo. Eu falo, ó, você não é todo mundo. Você é filho de Luiz Wagner, de Vivian. O Vinícius sabe, a Vanessa sabe. E lá em casa é assim. Porque, às vezes, os filhos querem também enganar os pais, né? Ah, mas o pai de fulano, o pai de Beltrana, tá, mas aqui é Vivian e Luiz Wagner. Aqui não tem a Maria, a Joana e a Aparecida e assim vai. Não, aqui é Vivian e Luiz Wagner. Porque nós é que somos seus pais. Você não é todo mundo. E nós estamos aqui, ó, seguindo o que a palavra nos ensina. Porque nós somos autoridade sobre a tua vida. E Jesus fala isso para a gente também. Eu sou autoridade sobre a tua vida. Você não é todo mundo para ficar por aí ouvindo a voz de um monte de gente. Jesus está falando isso para você nessa noite. Você é filho meu. Você é meu filho, você tem a minha identidade, você tem a minha marca, você tem a marca de Cristo, você foi selado pelo meu sangue. Não é para você ficar ouvindo a voz de todo mundo, é para você ouvir a minha voz. Não é para você ouvir as vozes alheias que o diabo usa aqui nessa terra, é para você ouvir a minha voz, o que eu tenho para você. Porque o Senhor sabe, irmãos, lá na frente o que a gente vai passar. E por isso hoje Ele está preparando o caminho para a gente. Assim como Ele preparou o caminho de Moisés e tiveram aquelas mulheres que obedeceram. Imagine se aquelas mulheres ficassem com medo de Faraó. E não, mas Faraó vai matar a gente se ele descobrir. Não, a gente tem que obedecer Faraó. E Deus me livre. E esses hebreus aí, eu que não estou nem aí para eles. Não, mas elas se preocuparam com a missão que elas tinham, o compromisso que elas tinham, a identidade que elas tinham. E a gente precisa se lembrar disso e nos preocuparmos que temos um compromisso com aquele que nos gerou, com aquele que nos deu vida, com aquele que nos usa para gerar vida também, com aquele que nos selou com o seu sangue. Então, não importa se ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Não importa se você, mas eu fazer tal coisa errada, não tem ninguém vendo aqui. Mas Ele está vendo. Precisamos temer ao Senhor, irmãos. Não importa o que seja errado, aonde você estiver, se não tem ninguém vendo, mas importa que o Senhor está vendo. E a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos também. Filho, você está desagradando ao Senhor. Filho, você está fazendo tal coisa. O Senhor está muito triste com você. Porque eles precisam aprender a temer ao Senhor. E quando nós, dentro da nossa casa, tomamos esse posicionamento, é claro que essa atitude já está ensinando aqueles que estão conosco, dentro do nosso lar também, para que eles possam entender, temer a Deus e obedecer, mesmo que seja difícil, mesmo que o tempo não esteja favorável para eles, eles vão obedecer. Eu me lembro de uma palavra do pastor Josué Gonçalves, que uma vez ele estava contando que o filho dele, quando tinha, acho que por volta de 16, 17 anos, ele queria fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E ele chegou e falou: pai, eu quero muito fazer um intercâmbio. Aí o pai falou: filho, você quer fazer um intercâmbio? Então vamos nos organizar aqui para você fazer este intercâmbio. E o pai orou,
ficou um pouco preocupado, mas orou pelo seu filho, e o seu filho foi. O seu filho foi e tal, fez o intercâmbio. Quando ele voltou, ele falou, pai... Não, ele falou, não, desculpe. A família que recebeu ele lá nos Estados Unidos testemunhou para o pastor Josué Gonçalves, que era o pai daquele jovem, e falou, olha, você está de parabéns com o seu filho. Porque o seu filho, ele tem um comportamento de um verdadeiro cristão. Em muitos momentos em que ele poderia ter se drogado, em que ele poderia ter feito algo fora do seu padrão, da sua cultura, daquilo que ele foi ensinado, ele disse não. E o filho contou para o pai depois quantas oportunidades ele teve, mas ele disse não. Sabe por quê? Porque o ensinamento estava no seu coração, porque o ensinamento estava na sua mente. E por que, irmãos, muitos jovens hoje, quando vão para a faculdade, se perdem? Porque algo está faltando dentro do nosso lar. Precisamos reavaliar. O que está acontecendo dentro da nossa casa? Eu tenho deixado um legado de um verdadeiro servo cristão, porque tudo que você faz, os seus filhos estão olhando. Você é mãe e você é pai também. Os seus filhos estão vendo. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. O seu filho está vendo. Uma vez eu estava dando aula de canto para uma amiga e ela teve que levar a filhinha dela de 5 anos. E aí eu percebi que ela estava meio rouca. Eu falei assim, você tem gritado aí em casa com essas crianças, hein? Não pode, olha a tua voz como é que está e tal. E a filha escutando, quietinha. Quando chegou em casa, aí ela foi gritar com a filha, Fulara, mãe, a pastora falou que você não pode gritar. Então, vejam como nas pequenas coisas eles estão olhando. Você acha que não tem nada a ver? Mas o não tem nada a ver também tem entrado na nossa casa, sabia? Isso não tem nada a ver. Isso aqui não tem problema, não. Eu sou crente, mas o que tem? Está todo mundo fazendo. Aí vem o todo mundo de novo, né? Está todo mundo fazendo. Gente, nós temos que ser radicais. Quando aceitamos a Jesus na nossa vida, é ser radical. Não tem nada a ver, mas você tem que se posicionar. Eu sou cristão e eu não faço tal coisa mesmo. Eu não faço porque eu obedeço. Porque eu tenho a minha identidade de cristão e você não pode ter medo. Precisa se posicionar com o mundo. Estamos precisando de cristãos posicionados, de jovens posicionados, de adolescentes posicionados. Mas isso precisa começar dentro da família, irmãos, dentro do lar. É no lar que as coisas começam a acontecer. Então, mude a história da tua família. Lembre da tua identidade, que você está gerando vidas dentro da tua casa. Sejam teus filhos ou não. Não importa. Quem está morando com você, quem é da tua família, está vendo o teu comportamento. E nos momentos mais difíceis, você precisa se lembrar, eu preciso continuar firme, porque eu tenho uma missão de gerar vidas. E tem gente me vendo aqui. E esse meu comportamento vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Porque botar tal roupa não tem nada a ver. Se olhe no espelho antes de sair de casa, irmã. Principalmente as mulheres. Porque às vezes a gente sai de casa, nem percebe a roupa que está colocando e está levando um irmão na igreja a pecar. A gente precisa ter cuidado. Porque o diabo, nas coisas pequenas, ele entra para trazer destruição, para roubar, para matar e para destruir. Por isso, nós temos que ser radicais. É chato, mas tem que ser chato. Porque precisa ser radical para falar do Senhor, para manter uma vida digna de santidade, de obediência, de temor ao Senhor. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E eu sei que vocês sabem que não é fácil também, mas permaneça firme, porque o Senhor vai honrar a tua vida. O Senhor vai abençoar a tua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus aí. Dá um glória pentecostal aí. Aleluia. Irmãos, o próximo ponto, versículos 18 e 19. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Agora vocês vejam. O Faraó percebeu que o povo continuava multiplicando. E ele deve ter pensado: gente, o que está acontecendo aqui? Essas parteiras não estão me obedecendo. Gente, era para ele ter matado essas parteiras.
Mas ele ainda foi perguntar ainda para elas. E olha a desculpa esfarrapada que elas deram para o faraó. Acho que, se fosse eu ia dar uma risada na cara delas. Olha só. É que as mulheres hebreias são muito... As mulheres não são como as egípcias, elas são vigorosas, elas dão à luz antes que a gente chegue lá, antes que a parteira chegue. Mas, por incrível que pareça, Faraó acreditou. Então, gente, pode ser loucura, mas Deus vai te dar a estratégia certa no meio da crise. Você pode achar até que falou besteira, mas Deus vai te dar estratégia até no que você falar ali, porque o que elas falaram aqui não tinha nada a ver. Faraó não ia acreditar nisso, gente. Faraó era um homem mau, e esse faraó, na história, diz que ele era um homem mau, que ele matava sem medo mesmo. E elas não morreram, pelo menos a Bíblia não está dizendo nada aqui, que elas morreram. E elas deram essa desculpa. Ela deve ter pensado assim, eu vou falar qualquer coisa aqui, tomara que ele acredite. E assim foi. E Deus abençoou, por quê? Porque elas foram tementes a Deus. E Deus, acho que tampou os ouvidos de Faraó. É igual mãe, que às vezes o filho conta uma história da carochinha, que a mãe acredita. Já viu isso? Ninguém acredita, mas a mãe acredita no filho. A mãe acredita, até o fim. E Faraó acreditou naquela história, porque Deus teve misericórdia daquelas mulheres, para que elas não morressem. E esse ponto eu quero falar o seguinte, quando vier a crise, Deus te dará a estratégia certa. Surgiu uma crise, não fique desesperado. Mas o que é que eu vou fazer? E corre para lá e para cá. Deus vai te dar a estratégia certa. Faraó estava em crise, ele estava desesperado, porque aquele povo não parava de se multiplicar, porque o povo de Deus é assim, é só bênção, bênção em cima de bênção, e ele estava desesperado, tem que acabar com esse povo. Aí ele queria trazer a crise dele para as parteiras também. Cuidado, porque às vezes muitas pessoas vão querer levar a crise delas para você. Mesmo que você esteja ajudando alguém, não permita entrar na crise de ninguém. Cuidado para você não entrar na guerra do outro, que não é sua. Já chega as nossas guerras. A gente ora, ora para libertar, para curar, ajuda, acompanha, mas temos que saber o limite. Então, cuidado para não entrar na crise que não é sua. Aquelas parteiras entenderam que aquela crise não era delas. Espera aí. Não é porque ele está em crise aqui, desesperado, porque o povo está se multiplicando, que a gente vai sair do nosso foco e que a gente vai deixar de ter a identidade que nós temos e de cumprir a missão que nós temos. Elas entenderam. Veio uma luz, o Espírito Santo, Deus, que veio e falou com elas de alguma forma, naquele tempo, não sei de que forma, mas elas entenderam de alguma forma que elas precisavam cumprir a sua missão. E que elas tinham uma identidade e que elas tinham que cumprir essa identidade. E elas solucionaram o problema, porque Deus deu sabedoria. Porque no meio da crise vai ficar todo mundo perdido, mas você não vai ficar. No meio da crise, as pessoas vão falar A, B, C, D para vocês, mas vocês não vão se perder. Vocês não vão ouvir o que o A falou, o que o B, o C, o D, E, todo o alfabeto falou, mas vocês vão continuar no foco. Sabe por quê? Porque nós ouvimos somente a voz de Deus. Amém? Precisamos, irmãos, entender isso. Porque, às vezes, são tantas coisas que nós ouvimos. Você tem que fazer isso, você tem que ir para não sei para onde. E é tanta gente dando ordem em você, que você tem que parar. Epa, qual é a minha missão? Qual é a minha identidade? Eu tenho que ouvir a voz de Deus. E seguir aqui na identidade que eu tenho, que eu sei quem eu sou, não me perder e continuar na missão que Deus me deu. Pode todo mundo se perder, pode todo mundo ficar perdido de um lado para outro, sem saber o que fazer, mas você não vai, porque você vai ouvir a voz de Deus. Aleluia! Temos crentes posicionados aqui nessa noite? Aplauda Ele. Glória a Deus. Então, entenda isso, que Satanás, ele usa vários recursos para trazer engano. E recursos mil, que às vezes você nem imagina.
Por exemplo, eu passei uma vez por uma experiência de ir para um encontro, um retiro espiritual, onde naquele retiro eu vivia situações que eram simuladas, mas, ao mesmo tempo, é como se fosse verdade. Eu estava vivendo aquilo, aquelas situações ali, como se fossem uma verdade mesmo. E aí, eu tinha um grupo de pessoas que estavam comigo, que estavam vivendo aquelas situações ali, simuladas, e tinha uma pessoa que era o diabo, tinha uma pessoa que era o Espírito Santo, tinha uma pessoa que era o infiltrado, só que a gente não sabia disso. Eu achava que aquelas pessoas ali, o que era o diabo, o que era o Espírito Santo, o que era o infiltrado, era gente como eu que estava participando daquela simulação. Só que o infiltrado vinha para trazer confusão no meio do grupo. Aí, de repente, e ainda o diabo e outras pessoas lá, que já foi forjado, me colocaram como líder, porque sabiam que eu era pastora. Depois que a gente ficou sabendo disso. E daí vinha o diabo, falava um negócio, você tem que fazer isso, só porque fulano está fazendo tal coisa. Aí vinha o Espírito Santo, minha filha, vai com calma, presta atenção. E o infiltrado lá, fazendo confusão, trazendo confusão, e todo mundo perdido também, sem saber o que fazer. E, gente, é assim que o diabo faz. Ele usa infiltrados dele na nossa vida, que a gente precisa ficar alerta. Nem todo mundo que está do nosso lado está ouvindo a voz do Espírito Santo totalmente. Pode ser um infiltrado na tua vida, cuidado. E também você pode ouvir a voz do diabo sem saber que é a voz do diabo. Mas você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa discernir a voz do Espírito Santo. Essa voz é que vai te dar a direção certa. Mas como discernir, pastor, a voz do Espírito Santo? Orando, se relacionando com Ele. Nós só conheceremos a voz dEle se nós nos relacionarmos com Ele. Quando eu era criança, eu conhecia a voz da minha mãe, e a voz da minha mãe até hoje. Se eu ouvir uma gravação da voz dela, eu vou saber porque eu me relacionava com a minha mãe, porque eu conversava com ela, porque eu tinha relacionamento, porque eu estava junto. E quando nós estamos juntos com o Espírito Santo, quando nós caminhamos, quando nós falamos com Ele, quando nós buscamos a face dEle, nós não confundimos a voz dEle. Então, cuidado para você não confundir a voz do Espírito Santo com a voz do diabo, com a voz de alguém que está tentando trazer engano na tua vida. Mas ouça somente a voz de Deus. E para ouvir essa voz, tem que ter relacionamento, irmãos. Então, que os seus filhos, mãe, vejam você intercedendo na sua casa. Que eles vejam você lendo a Bíblia. Que eles vejam você tendo atitudes de uma verdadeira mulher cristã. Porque eu sei que jamais será esquecido as atitudes que você está tendo agora. Pode parecer que não está fazendo diferença, mas está. Também tem a história de uma mãe, que ela orou a vida inteira pelo seu filho, pelo seu único filho, e ela morreu. Aí o filho foi vender a casa, foi levar a casa para a pessoa que estava interessada em comprar. E, de repente, ele olha para o lugar onde ela sempre se ajoelhava. Ali estavam as marcas dos seus joelhos, porque todos os dias ela se ajoelhava ali e ela buscava a face do Senhor. E ela clamava. E quando ele viu e se lembrou, ele chorou. E ele disse, eu aceito Jesus na minha vida. Eu quero esse Deus. Eu quero ser transformado por esse Deus. A sua mãe não viu em vida o seu filho aceitar a Jesus, mas o legado que ela deixou, as orações dela não deixaram de ser ouvidas pelo Senhor. Então, mesmo que pareça hoje que não estão sendo ouvidas as suas orações, as suas atitudes ali orando ao Senhor, se ajoelhando, a sua família está vendo. Os seus filhos estão vendo e eles um dia se lembrarão disso. Isso fará muita diferença na vida deles. Então, não desista, não pare, continue buscando a presença do Senhor. A presença de Deus te habilita e te dá discernimento, sabedoria, estratégia, coragem, ousadia. Olha quantas coisas a presença de Deus nos dá. Se você está perdido, pare de ouvir todo mundo. Vai entrar na caverna e vai buscar o Senhor. Entra na tua caverna, faça como Elias. Fique ali, só ouvindo a voz de Deus, se relacione com Ele, para que Ele traga sabedoria, estratégia, coragem, ousadia, discernimento sobre a tua vida.
Porque às vezes está difícil, são tantas vozes, a gente fica perdido. Eu sei disso, e eu sei que você sabe também. Mas tem hora que a gente precisa parar e se esconder debaixo das asas do Altíssimo, para ouvir a voz dele, para alcançar a sabedoria e o discernimento que ele tem para nos dar e criar coragem para continuar, assim como Elias fez. Ali, Elias entrou naquela caverna e ele buscou o Senhor, precisou criar coragem, ousadia, porque ele sabia que o que ele enfrentaria era algo grande. E eu sei que existem coisas grandes que nós precisamos enfrentar, mas antes, entre na caverna, entre no teu secreto, no teu quarto, ou no lugar onde você tem, que você ora, que você busca o Senhor, e vá ali buscando o discernimento, se enchendo da presença, se capacitando para aquilo que tem na frente, para o que virá à frente sobre a tua vida, porque o diabo não vai destruir a tua vida, pelo contrário, ele tenta, mas ele não vai conseguir. O diabo, ele quer acabar com o seu presente para destruir o seu futuro. Então entenda, ele quer acabar com o teu presente hoje, porque ele sabe do teu futuro amanhã. Ele queria acabar com a vida de Moisés hoje, ele não queria que Moisés nascesse, porque ele sabia do futuro de Moisés. Você não sabe do teu futuro, mas Deus sabe. Coisas grandes que Ele tem para você, que Ele tem para a tua família. Mãe, coisas grandes que Ele tem para você, coisas grandes que Ele tem para o teu filho. Então não desiste, lembre que Ele só quer matar, roubar, destruir. Não deixe Ele te enganar. Quando Ele vier com engano, diga para Ele a tua identidade. Diga para Ele quem você é. Pode dizer, com autoridade e ousadia. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E aquele que tem a marca da promessa tem autoridade para dizer para ele a sua identidade em Cristo Jesus. E ele não vai te enganar mais. E você não vai ser levado por qualquer conversa que vier. Então, o encontro que temos com o nosso Deus durante uma crise revela quem nós nos tornamos após a crise. Quando você tem um encontro com Deus durante uma crise, quando aquela crise passa, vai revelar quem foi Deus na tua vida. Quem você se tornou através daquela crise. Irmãos, não é sobre nós. É sobre o que Deus quer transformar na nossa vida. Não é sobre mim. É sobre o que Ele quer trazer de transformação na minha vida. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, eu sempre gosto de falar isso, faz parte do tratamento. É o tratamento que o Senhor está nos dando. Seja bom, seja ruim, está difícil, está doendo, está doloroso, mas é o tratamento. Então, não é sobre mim. Ah, Senhor, por que o Senhor está permitindo? Eu sou uma serva fiel, eu venho na igreja todos os dias, eu oro. Por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Mas é porque Ele quer transformar algo em você. Ele quer transformar algo em mim. E eu falo isso para Deus também. Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? E aí depois Ele me lembra, minha filha, só obedeça. Só obedeça, porque vai vir coisa melhor depois. Então, eu foco no futuro. Então, foque no futuro, não foque na crise. Lembre que o Senhor está preparando algo, Ele está transformando você para algo muito melhor. Você vai ter medo dos homens ou temer a Deus? A gente tem que decidir. Se vai ter medo dos homens, se vai ter medo do diabo, ou vai temer a Deus. Que aquelas parteiras, elas decidiram temer a Deus ao invés de ter medo de Faraó. Elas tiveram coragem, tiveram ousadia. E lembre também o seguinte, quem estava na crise era o Faraó, não eram as parteiras. Então, quando alguém vier com crise, querer jogar a crise para cima de você também, lembre que quem está na crise é ele lá, não é você. Então, não se deixa levar pela crise do outro, por aquela pessoa que está ferida, por aquela pessoa que está cheia de carrapicho, por aquela pessoa que precisa de transformação, que está no processo dela ainda e que, às vezes, quer jogar aquilo tudo ali para você. Quem está na crise é ela, então somente ore por ela, para que ela possa conseguir passar pela crise dela e permanecer de pé, e isso não abalar você também, que a gente também tem que entender isso. Então, cuidado para não se envolver com as crises que não são suas, com as batalhas e guerras que não são suas. Até que ponto eu posso ir? Deus vai te dar esse discernimento. E a última coisa, você receberá a recompensa do Senhor. Versículo 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Olha só que coisa profunda. Porque as parteiras temeram a Deus,
Ele constituiu família para elas, ou seja, elas estavam ali gerando vida, elas estavam ali ajudando a nascer crianças, mas elas não tinham família, elas não tinham um bebezinho, não tinham alguém para cuidar. Ou seja, muitas vezes nós estamos abençoando a vida de alguém, sendo que a gente não recebeu a nossa bênção ainda. Nós estamos fazendo algo para alguém, mas nós não recebemos. Aí Deus é tão... Ele tem uma forma de trabalhar que a gente não entende. Mas, às vezes, Ele coloca alguém que está passando pela mesma coisa que você está passando, mas para você cuidar daquela pessoa ali. Como é que pode isso? Como eu já falei uma vez de uma amiga que ela era solteira, precisou tirar o útero porque teve um problema, um câncer. E quando ela casou, ela sabia que ela não podia ter filhos. Ela se casou depois. Mas quando ela estava no processo de tirar o útero com aquela doença, Deus colocava várias mulheres pedindo oração porque queriam ter filho. Pastora, ora por mim, porque eu quero ter filhos. Eu quero gerar filhos. E ela ficava, Senhor, por que eu tenho que orar? Se eu gostaria de gerar filhos e não posso. Olha como Deus faz. Mas simplesmente faça, abençoe. Porque enquanto você está fazendo, Deus está cuidando de você também. Deus está preparando a tua bênção. Então, não espere também, primeiro o Senhor te dá a bênção para depois você fazer. Não espere o Senhor primeiro te dar o milagre para depois você abençoar o outro, para depois você servir ao Senhor, para depois você trabalhar no reino. Não, simplesmente faça, sirva, obedeça, se submeta, tema a Deus. Não entra na crise dos outros, permaneça no foco, porque no final Ele vai te dar aquilo que você precisa. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua casa enquanto você está fazendo a obra dEle. Mas também não é para você abandonar a tua casa, tem que ter sabedoria. Mas a gente, quando fala isso, é porque a gente, muitas vezes, ora por alguém, está ali ajudando na libertação. Quem trabalha com libertação sabe disso, ajudando na libertação de alguém, e o diabo vem com as investidas dele sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Mas o Senhor está guardando, está selando a nossa casa. Não podemos temer, porque o sangue dele está protegendo a nossa casa, assim como ele fez com o povo de Deus lá no Egito, antes do povo sair do Egito. Lembra que ele mandou o povo matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da casa, para que o anjo da morte passasse direto e não entrasse na casa do povo de Deus? E Ele está fazendo assim na tua casa e na tua família. Ele está selando a tua casa com o sangue dEle, e o anjo da morte não vai entrar ali, o maligno não vai entrar ali, porque ali é lugar de vida. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Tem crente pentecostal aqui, porque está bem tradicional hoje, aplauda o Senhor aí. Então, irmãos, entenda a importância disso. Que maravilha, aquelas mulheres foram tão abençoadas, tendo famílias, tendo filhos, tendo a resposta, tendo o milagre que elas buscavam, tendo o impossível que elas buscavam do Senhor. Então, apenas seja generoso, apenas faça, sirva, cuide de alguém, seja generoso, faça o bem, porque você não sabe o que pode acontecer lá na frente na sua vida. Quando você nega algo para alguém aqui, você não sabe lá na frente o que pode acontecer. Então, faça o bem, sem olhar a quem, como dizem, né? Mas é assim mesmo. Seja generoso. Eu também tenho uma história sobre generosidade, rapidinho para contar. Não é minha, mas eu ouvi essa história. Um pastor escreveu um livro, e esse pastor fez um culto, realizou um culto na igreja dele, de gratidão a Deus por aquele livro que ele escreveu, e veio uma jovem de longe, a cidade dela era 5 horas para chegar naquela igreja, ela levou 5 horas para chegar naquela igreja, e ela foi com alegria para participar daquele culto, comprou o livro. Quando ela chegou, estava vendendo o livro na entrada da igreja, foi lá, comprou o livro, e ela foi cultuar. Aí, quando estava durante o culto, o pastor começou a falar assim: irmãos, quem levou tantas horas para chegar aqui? Foi perguntando, né? E aí ele falou assim: quem levou 4 horas para chegar aqui? Aí uma moça levantou a mão. Aí depois ele falou: quem levou 5 horas para chegar aqui? Aí aquela jovem, que eu acabei de falar, levantou a mão. Aí ele falou assim: ó, você que veio mais de longe, então eu vou dar um livro para você. Aí ela pegou o livro.
Só que ela pegou o livro, ela poderia ter guardado. Poxa, eu ganhei esse aqui, né, de graça, eu vou dar para minha mãe, eu vou dar para alguém. Não, ela foi lá, deu o livro para aquela moça que tinha levado 4 horas para chegar, que não ganhou o livro, porque essa que levou 5 horas para chegar, levou mais tempo e ganhou o livro. Então, ela deu o livro para aquela outra moça. E aí tinha os pedidos de oração ali no altar. E essa jovem que comprou o livro, ganhou o livro também, ela escreveu o pedido de oração dela. E o pedido de oração dela era porque ela estava fazendo uma faculdade, ela precisava de 12 mil reais para pagar a sua faculdade. E ela colocou aquele pedido de oração ali. E aí, na hora que o pastor foi pegar um pedido de oração, ele pegou lá um pedido de oração e leu e falou: eu preciso, tem alguém dizendo aqui que precisa de um milagre, precisa de 12 mil reais para pagar a sua faculdade hoje, senão vai ter que parar a faculdade. Quem é que precisa de 12 mil reais aqui? Aí ela levantou a mão. Vem aqui, minha filha, que a gente vai pagar a tua faculdade. Eu vou pagar a tua faculdade, eu não sei se foi ele ou a igreja. Nós vamos pagar a tua faculdade, vamos te abençoar. E imagine uma coisa simples que ela fez, de dar um livro para a pessoa que estava doida para ganhar. Lembra da camisa aqui? Quando a gente fala que vai dar uma camisa, vem gente correndo aqui para pegar a camisa, eu quero. Então, imagina essa situação. Ela foi generosa, ela deu um livro e olha o que ela ganhou em troca. Então, irmãos, de nada vale a gente querer deixar de fazer algo por alguém, sabe, por bens materiais, ou por pensar em nós mesmos. Vamos ajudar mesmo, porque uma coisa simples que você pode fazer pode mudar a tua vida. O Senhor pode estar preparando o teu coração para você receber uma grande bênção e você não sabe. Então, sejamos generosos. Eu sei que você vai abrir grandes portas sobre a sua vida quando você começar, ou se você continuar a ser generoso. E para concluir, eu quero dizer o seguinte: vamos lembrar o seguinte: na hora da crise, as parteiras não perderam o foco, se posicionaram. Então, se lembre, na hora da crise, não perca o foco, se posicione e lembre quem é você. Quem você é em Cristo Jesus? A gente conhece as pessoas na hora da crise. Quer saber verdadeiramente quem é uma pessoa? É na hora que surgir o furacão e que você estiver ali com aquela pessoa no olho do furacão. Sabe quando a gente está no meio do furacão? Vamos imaginar, que eu nunca estive no meio do furacão. Mas vamos imaginar, você está lá e o furacão quer levar tudo, e você vai para lá, você vai para cá, mas você está de pé. Você não vai cair. Mas tem gente que cai. Tem gente que desanima, tem gente que se mostra ser algo que você nunca imaginou. Então, é na hora da crise que as pessoas se revelam quem elas verdadeiramente são. Então, eu pergunto para você, quem é você na hora da crise? Que você seja alguém que lembre da sua identidade, permaneça no foco, para você não sair do olho do furacão, permanecer até o furacão passar. O furacão vai passar e você está de pé ali. Não foi levado por ventos, por palavras, por pessoas, pelo que estão falando aqui, pelo que estão fazendo ali, ou por vozes que a gente ouve diversas. Mas a gente está ouvindo focado, ouvindo a voz do Senhor. Muitas pessoas tomam atitudes erradas na hora da crise. E, às vezes, para se justificar, elas culpam os outros. Por exemplo, você que tem filho, se você tem de 2 filhos para cima, para mais, quando você chama a atenção de um filho, fulano, que você fez isso, você vai ficar de castigo. Mas foi ele que me fez, foi ele que mandou, foi ele que não sei o quê. E a gente que é adulta, às vezes, faz isso também, né? Muitas vezes, você vai confrontar alguém e a pessoa, para se justificar do erro dela, mas foi o fulano que não me avisou. Mas foi isso, mas foi aquilo. Tem 1000 desculpas. Não dê desculpas. Fale a verdade, eu errei e quero me acertar. Então, muitas pessoas, na hora da crise, vão ficar usando justificações, colocando culpa em cima dos outros. Mas, se você é verdadeiramente alguém que conhece a sua identidade, você não vai botar culpa em ninguém, se justificar por alguma atitude errada. E se você fez algo errado, eu fiz, mas eu quero me acertar, eu quero me consertar e quero começar tudo de novo. Sejamos pessoas verdadeiras, autênticas. O mundo precisa de cristãos autênticos, cristãos que gostam da verdade. E Jesus vai te ajudar a falar a verdade na hora certa. Ele vai te ajudar, ele vai te dar a capacidade que você precisa para isso, a coragem e a ousadia, assim como aquelas mulheres tiveram também.
Então, entenda que a crise revela a sua verdadeira identidade. A crise revela a tua e a minha verdadeira identidade. A crise revela não somente quem nós somos, mas o Deus a quem nós cremos. Então, veja, a crise vai revelar não somente quem eu sou, mas sim quem é o Deus que eu sirvo. Porque se verdadeiramente eu me manter em obediência, em temor a Deus, sabendo quem eu sou, no final de tudo, todos verão quem é Deus, o nome dele é que será glorificado, no milagre que eu vou receber, na transformação, no impossível que eu terei na minha vida, porque o nome dele precisa ser glorificado em nossas vidas. Amém? Até na luta. Até nas coisas difíceis que nós passamos, o cantor Lázaro tem uma música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. E a gente tem que ser assim, o crente tem que ser assim, estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Porque eu já estou vendo lá na frente que Ele já está dando a provisão, não estou vendo agora. Mas pela fé eu estou vendo lá na frente. E é assim, irmãos, que nós precisamos ser uma geração de crentes que dão glória a Deus, mesmo na provação, que vão parecer malucos, loucos para o mundo. Mas nós não somos loucos, nós somos loucos por Jesus, porque nós queremos Ele. Mesmo que todos achem que você está maluco, que você está louco, que você perdeu os sentidos, não. É porque você está cheio da presença do Senhor. Você não está bêbado porque bebeu uma bebida alcoólica, é porque você está cheio da presença. Você não está aguentando ficar de pé porque você está cheio da presença dEle, porque Ele está te enchendo. Então lembre também o seguinte, que o nome dessas parteiras foi lembrado aqui na Bíblia. Mas aqui tem o nome de Faraó? Vocês viram o nome de Faraó aqui? O nome de Faraó não tem. Então, gente, o teu nome vai ser lembrado. Porque se você foi chamado, você se manteve, você obedeceu, você temeu, você entendeu a tua identidade, você permaneceu de pé lá no olho do furacão enquanto você estava na luta, na crise, mas você permaneceu. O Senhor Jesus esteve com você, fez você permanecer de pé, você não se rendeu, o teu nome será lembrado, o teu nome, mãe, será lembrado. Não vão se esquecer de você, que foi ou que é uma mulher de oração, daquela que estava sempre clamando ao Senhor, daquela que estava sempre orando ao Senhor. Então, seja lembrada ou lembrado como alguém que permaneceu de pé e não se rendeu a Faraó. Não vamos nos render a Faraó, irmãos. O que parecia ser o fim foi apenas o começo. Então, nessa noite, eu quero orar com você, porque as nossas escolhas de hoje definem o nosso futuro, definem o futuro da nossa casa, da nossa família. Então, vamos nos colocar de pé nessa hora. Eu quero convidar as mulheres que fazem parte da equipe aqui do nosso Ministério de Mulheres, os pastores também para estarem nos ajudando aqui na frente, para que você venha aqui na frente receber uma oração e dizer para o Senhor, eu quero me posicionar. Eu quero me posicionar hoje, eu quero tomar atitudes que venham do céu hoje, porque eu sei que o Senhor está movendo na minha casa, o que eu faço hoje vai ser um legado amanhã. As atitudes que eu tenho hoje estão mudando ou mudarão a minha casa e a minha família. E não diga sim para o diabo, irmãos, não deixe se levar, lembre do que eu falei, ele só veio para matar, para roubar e para destruir. Se renda à voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. E enquanto nós cantarmos um louvor aqui, nós estaremos orando. Você vai estar vindo aqui receber essa oração. Se os homens também podem vir, temos os pastores aqui também para estar orando por você. Não se preocupem, mas todos, ninguém saia daqui sem tomar essa atitude e saber que a partir de hoje um futuro está sendo mudado na tua casa, na tua família. Mesmo que a reconstrução seja difícil, mas o Senhor está refazendo e fazendo algo novo sobre a tua vida. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui neste lugar.
Obrigada, Pai, por essa palavra maravilhosa. Obrigada por cada mulher que tem se posicionado em Ti a cada dia. Obrigada por cada homem, por cada jovem, por cada adolescente que tem se posicionado no Senhor. Deus, ajude-nos a sermos radicais mesmo naquilo que o Senhor nos deu para fazer e não nos deixarmos levar, Pai, pelo não tem nada a ver e entender que não somos todo mundo para fazer só porque outros estão fazendo, mas ajude-nos a termos verdadeiramente atitudes de verdadeiros adoradores, de pessoas transparentes, que são verdadeiros, que não se escondem, que não mentem, mas que querem se posicionar em Cristo Jesus. Pai, venha com a Tua bênção sobre cada família. Venha com a Tua bênção sobre cada lar aqui nessa noite, sobre cada mãe que tem orado, que tem clamado, que tem chorado, que só o Senhor sabe das suas lágrimas que tem rolado no travesseiro, Deus, durante as madrugadas. Mas, Pai, esteja preparando a bênção dessa mãe, esteja preparando a vitória dessa mãe, que ela veja as promessas do Senhor se cumprindo sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa, Deus, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja. Também declaramos sobre a nossa igreja, que queremos ver as suas promessas se cumprindo sobre a Igreja Batista Alameda. Queremos ver as suas promessas se cumprindo sobre cada ministério, sobre cada célula, Deus, em unidade, em posicionamento, em obediência e em temor ao Senhor e a missão que o Senhor nos deu neste lugar. Permanecemos de pé, porque a Tua igreja permanece de pé. Não será qualquer vento, não será qualquer situação difícil, não será qualquer crise que abalará o povo de Deus, mas permaneceremos firmes, Pai. Então renova a fé e a esperança do Teu povo e nos dê um final de noite abençoado. Guarde cada casa, cada família aqui, que a Tua bênção esteja sobre nós, que a Tua bênção esteja sobre esses lares, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Aleluias! Que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em paz para o teu lar.